porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Os irmãos estão cantando bonito. Tá vendo? Por isso que eu gosto dessas músicas antigas. Todo mundo sabe cantar, porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. Amém? Ele está vivo. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: Jesus está vivo. Aleluia. Abra sua Bíblia, querido, comigo. As crianças podem acompanhar a Noemi. É a Noemi e o neto hoje, é? Isaías capítulo 6. Quem achou, diga amém. Olha que benção. Hoje nós tivemos uma reunião com o pessoal que trabalha na igreja. Foi uma benção, muito proveitosa. Em seguida nós tivemos a escola bíblica. E a escola bíblica a gente começa com um assunto, e aí a gente começa a falar tantas coisas. E hoje a gente falou de muita coisa. A gente falou até de filosofia hoje aqui. Mas foi uma benção, uma benção. E a gente comparou algumas filosofias humanas com a palavra de Deus. Foi uma benção. Amém? Vamos ler o texto da palavra de Deus, Isaías capítulo 6, versículo 1. Todos estão comigo, amém? Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Senhor Deus, ministra a tua palavra nessa noite. Traga uma revelação profunda, algo novo da parte do Senhor às nossas vidas. Queremos ouvir a tua voz, queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Oh, aleluia, que essa presença maravilhosa, Senhor, que essa glória poderosa venha invadir cada coração, cada mente dos teus filhos, que eles sejam ministrados, aleluia, que eles sejam tocados pelo Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, aleluia, amém. Podemos assentar.
Deixa eu já dar os avisos, que aí depois a gente tem liberdade para ministrar, não é bem? Irmãos, deixa eu só convidar os irmãos para algo especial. Dia 11, olha para a pessoa que está lá e diga assim: o que você vai fazer dia 11 de março? Ah, não sei. Ela falou alguma coisa assim, não sei. Nós vamos ter um ajuntar de panelas aqui na igreja. Faz muito tempo que a gente não faz, e aí a gente está com essa cobertura aí, parada, a gente não faz nada debaixo dela. A gente vai estar fazendo um almoço de ajuntar de panelas. Que hora, pastor? 11 horas. Como que funciona? Pastor, eu nunca participei. Você vai fazer o teu melhor prato. Uma proporção um pouco maior, né? Um frango. Ah, pastor, eu quero fazer uma leitoa pururuca. Pode fazer. Mas vai alguém, sempre tem aquela irmãzinha chata que vai dizer: mas vai estar calor. Não importa. Faça a leitoa pururuca. Faça o pato recheado, pato no tucupi. Pode trazer, a gente come todas essas coisas. Traz torresmo, feijoada. É um prato, não é para fazer. Pastor, para quantas pessoas eu vou fazer? Não, se você fosse fazer na tua casa, para os teus, você vai trazer. Ah, pastor, eu ia fazer arroz para a gente comer lá em casa. Verdade não é, não é verdade. Você ia fazer alguma coisa, um macarrão, alguma coisa. Faça um prato, amém? E traga uma panela, traga, para a gente juntar as panelas. Irmão, sempre é muito bom. A gente sempre está acostumado a comer a comida da gente, a gente vem e come um pouquinho de cada um, é uma maravilha, amém? Então traga. Pastor, eu não sei fazer nada. Compra, compra uma carne, uma costela assada, pode comprar, não tem problema. Mas venha dia 11 do 3, dia 11 de março, não nesse domingo, no outro, 11 horas da manhã aqui na igreja, amém? Como que funciona, irmãos? Traga um prato que você vai fazer. Cada 2 pessoas, tem 2 pessoas na tua casa, traz um refrigerante, e a gente coloca aqui no gelo, já traga gelado de preferência. E traga sempre que estiver na igreja, você, no contrário, você sempre traga o prato e o garfo, amém? Que você for comer, que aí você leva bonitinho para sua casa, lava lá, tranquilo, sossegado, amém? Então dia 11, nosso juntar de panelas. É chique, pastor, como que é chique? Onde você já viu juntar panelas ser chique? É coisa simples, é coisa povão, é nós, amém? Então é gostoso, a gente junta. Geralmente eu nem como o meu, que eu trago, porque já come lá em casa, então a gente comer uma coisa diferente. Quer uma dica? Me surpreenda, vai. Quero que você me surpreenda, né? O seu Rafael tem um prato dele. O seu Rafael, cadê o seu Rafael? Não estou vendo ele. Ah, está aqui. Ele faz o frango no sereno, já viu isso? O frango no sereno. Essas coisas assim, sabe? Aquele, pastor, eu estou cevando carneiro, irmãos, misericórdia. Quem puder fazer carneiro, faz carneiro, né? Aquele carneiro que você deixa de molho no vinho, falei vinho, você deixa num vinho do dia para a noite, aquele carneiro gostoso, pode trazer, amém? E refrigerante que você vai tomar. Pastor, eu gosto tanto de coca, não vou trazer Simba. Não, aqui não tem Simba, né? Tem Voquico, tem Simba também. Não, você toma Simba, você traz Simba, você toma coca, você traz coca, a gente vai tomar tudo junto, amém? Glória a Deus. Outra notícia importante, dia 29 de abril a gente vai ter batismo. Pastor, quem vai batizar? Até agora que eu sei é a irmã Tereza, mas quem mais for batizar, me procure. Eu preciso dar um estudo bem rápido, é algo bem simples, bem rápido, só para você entender o que você está fazendo, né, o ato do batismo. E dia 29 de abril, marca essa data, dia 29 de abril, vai ter um batismo aqui na igreja, amém? Outra coisa, sábado agora terá uma rede de jovem especial. Diz o Gabriel e a Rose. Cadê a Rose? Vem cá vocês dois, aqui na frente. São irmãos, não são casados, são irmãos. Eles andam juntos, é porque são irmãos. Eles estão vermelhos, mas é que eu nunca chamo aqui na frente, tem que chamar. Fica aqui, por favor. Ela está com vergonha, né, irmão? A Rose e o Gabriel. Gabriel tem 24 anos, a Rose 27. Estão à procura de uma esposa.
A Rosa em busca do marido, orando para Deus mandar um esposo de Deus abençoado. Olha, tá falando assim seja. Hã? Ela vai trazer um prato especial para os pretendentes provar, para ver se ela tá. Mas não é isso que eu queria dizer não. Eles falaram para mim que vai ter uma rede de jovens especial. Vamos fazer brincadeira, vamos fazer um negócio diferente. Diz eles, né? Os dois é tímido, eu sei que para eles não é fácil fazer essas coisas. Mas eu convido você a estar aqui. Pastor, eu não sou jovem. Vem também, se você quiser vir, vem. Vem participar. Quer trazer o seu neto, traga. O seu filho, traga. Participe. Rede de jovens. Eles vão estar ministrando louvor, dando uma palavra, fazendo umas brincadeiras. Nesse sábado, dia 3, às 7h30 da noite aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Outra coisa. Volta aqui, Rose. Estava esquecendo. Isso aí depois você me paga. Isso aqui é um merchan danado, não vai aparecer no Facebook. A Rosa vai começar, irmãos, um ministério de dança com crianças e adolescentes, jovens, tá? Para dançar aqui na igreja. A igreja, a gente não tem hoje um ministério de dança, a gente já teve um ministério de dança aqui na igreja. Um casal que morava em Bataiporã, uma irmã, a irmã Ângela, ela tinha esse ministério aqui na igreja, mas infelizmente o esposo foi transferido para Minas Gerais, para a cidade deles, Natal. Cidade Natal, não a cidade, entendeu, né? Não Natal, a cidade que eles nasceram, moravam. Eles voltaram e o ministério de dança ficou parado. Mas a gente vai retomar. Essa igreja é uma igreja que crê no ministério de dança profético. Então a gente vai retomar isso. Eu peço que você que tem o desejo de entrar para esse ministério, procure a Rose vai estar dando ministração, sabe? Às vezes seu filho não vai querer vir, mas obriga ele a vir. Obriga, fala assim, vamos participar. Isso é importante, irmãos. É importante que a criança se envolva, o adolescente se envolve com a obra de Deus. E a dança é um ministério tremendo, tremendo. Amém? Glória a Deus. Por enquanto é meninas, tá? Aqui a gente ainda não mudou isso. Eu já vi menino, mas eu sou meio... Eu ainda não desceu para mim esse negócio de menino dançando. Mas, por enquanto é menina. A gente tem ministério de dança lá em Jales, de menino, mas é diferente. Eu estou falando desse ministério profético, eu já vi menino, mas para mim é meio complicado. Mas, por uma situação, uma hora eu conto para os irmãos o que aconteceu. Só para deixar na curiosidade. Mas a gente tem lá em Jales um grupo de meninos que fazem dança de rua. E é muito bom também. Porque eu não sei se tem alguém que faça isso, então por isso a gente não tem. Mas quando aparecer alguém que faça dança de rua. E o senhor Rafael, o senhor não faz dança de rua, né? O senhor não faz dança de rua, não. Às vezes ele até pode fazer. Mas, irmãos, é algo que pode acontecer daqui a um tempo, em nome de Jesus. Mas principalmente agora, inicialmente, aliás, o ministério de dança. Com as moças, crianças, adolescentes, amém? Procura a Rose, passa o seu nome para ela, fala, olha, Rose, eu quero participar. E aí a gente vai estar anunciando aqui no culto o dia da primeira reunião, amém? Isso, os que são pequenos, os pais procuram, falam, ó, estou colocando meu filho, estou colocando a minha filha, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, amém? Em nome de Jesus, obrigado, Rose. Isso, essas reuniões geralmente são sábado à tarde, depois, após o almoço, essa reunião é feita e tem um ensaio, muito bom, irmãos, vale a pena, amém? Glória a Deus. Vocês estão aqui ainda? Ah, tá. O pastor está me lembrando que acho que a Rose juntar com as irmãs do Ministério Infantil e pegar os nomes, nome das crianças e data de aniversário que a irmã Suzy pediu, tá? Quer fazer algo aí diferente. A gente tem que se movimentar, amém, irmãos? A gente tem que agir, fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, amém? Vamos voltar para a palavra? Chama a pessoa aí para a palavra. Fala assim, vamos para a palavra. Quem já ouviu esse texto? Eu já vi muito esse texto. Muitas vezes. Se deixar, a gente até fala de cor, né? É um texto muito marcado, algo que nos chama atenção, algo muito forte.
eu tenho uma experiência com esse texto aqui que marcou minha vida. Eu estava numa conferência profética, e aí o pastor começou a olhar para ver quem que ia ministrar a ceia, e ele escolheu um dos jovens da igreja para ministrar a ceia. E na hora que ele começou a procurar, todo mundo já ficou pensando no texto da ceia. E uma moça tentava lembrar o texto da ceia, ela lembrava: no ano que morreu o rei Uzias, no ano que morreu o rei Uzias. E ela não conseguia lembrar, e foi justamente ela que o pastor escolheu para ministrar a ceia. E ela chegou lá na frente e disse assim: no ano que morreu o rei Uzias. E não era, né? Era o texto de Romanos 11, 23. Coríntios 11, 23. Então esse texto marcou muito, e a gente ficou brincando, tirando sarro dela um bom tempo. Mas esse texto é um texto interessante, porque ele fala de um encontro de duas pessoas, de um homem profeta e de Deus. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: um encontro. Isaías já era profeta. Se você for ler Isaías capítulo 1, ele começa a ter uma visão, ele começa a profetizar. Em 9 momentos ele diz ai, e ele diz: ai daqueles, ai de vocês, ai, 9 vezes ele diz isso. Mas no capítulo 6 ele tem um encontro com Deus, um encontro que marca a vida dele, um encontro com o Deus do trono. Ele vê Deus num trono, e ele teme esse Deus, e ele começa a ficar apavorado, porque ele olha para ele, e aí ele vai dizer: ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então ele vê Deus como um general, um Deus de guerra, e ele teme. Mas ele experimenta ali a misericórdia, ele experimenta ali o amor de Deus, porque quando ele diz o seu pecado, Deus vai lá, o anjo vai lá, pega do trono de Deus uma brasa com a tenaz e toca os lábios, e os lábios dele é purificado. E naquele momento o Senhor diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: nessa noite o pastor vai falar sobre um encontro. Amém? Se eu perguntasse aqui nessa noite, vou perguntar, vai. Se eu perguntasse não, vou perguntar: quantos aqui já tiveram um encontro com Deus? Tem gente que tem medo de levantar a mão. Você não quer levantar? Tudo bem. Eu não estou falando de quem foi no encontro, tá? Eu estou perguntando quem já teve um encontro. Quem já teve um encontro com Deus aqui? Amém. Eu vou te explicar como que acontece o encontro com Deus. Às vezes a gente fala assim: pastor, a Bíblia diz que o Espírito Santo está comigo, então Deus está comigo. É verdade. Quando a gente fala de ter um encontro com Deus, dá a impressão que a gente tem um único encontro, e que esse encontro, a gente passa a andar com Deus, e Deus andar com a gente, e a gente vive, e nunca mais a gente precisa ter um encontro com Ele. Mas eu vou te explicar que é diferente. Por exemplo, quantos aqui já tiveram pai ou mãe que morou com pai e mãe? Porque a realidade do Brasil hoje, a gente não pode contar que todos passaram por isso. Mas quantos aqui tiveram o privilégio, a oportunidade de morar com o pai e com a mãe e ser educado por eles? Amém. O pai e a mãe estão com a gente ali todo dia, mas tem um momento do encontro. Como assim? Você está todo dia com a pessoa e tem um momento de encontro? Tem um momento de encontro. Quando o pai ou a mãe chega para você e diz assim: fulano, a gente precisa conversar. Alguém já disse: nossa. Quem faz isso com os filhos aqui? Está feia a fita, quase ninguém. Ah, tá. Você está todo dia ali, mas você precisa marcar um encontro com ele. Fulano, senta aqui. Meu pai era diferente. Deixa eu ver se tem aqui. Eles se escondem minhas coisas. Meu pai chegava
e dizia assim, isso aqui eu deixo aqui guardado para que às vezes alguma criança vai bagunça na igreja. Aí meu pai chegava assim e falava, vem aqui. Aí a gente, lógico, né? Não pai, se chorar a surra é pior. Vem aqui. Meu pai não corria atrás de mim para bater, não. Tinha que ir até ele, além de apanhar, tinha que ir, e tá do lado disso, eu ficar quietinho esperando. Esse é o momento de encontro. Nem sempre é para apanhar, mas você está entendendo? Quando a gente olha Isaías, a gente fala, puxa vida, Isaías profetizava, e agora ele tem um encontro com Deus. Jacó, querido, teve encontro com Deus. Ele sonhou, Deus apareceu para ele. Mas lá em Peniel, ele teve outro encontro. O fato de Deus andar com você, estar com você, não significa de ser momentos de encontro. Momentos de encontro com Deus são específicos. Deus estava constantemente no jardim com Adão e Eva, mas no dia do pecado, foi o dia do encontro. Adão, Adão, onde você está? É aquele momento, querido, que Deus quer mexer. É aquele momento que Deus quer conversar. Aquele momento que Deus te chama para perto. Aqui na igreja eu não tenho o hábito de fazer isso. Preciso, inclusive, fazer mais. Mas eu já passei 20 anos que eu sou crente. Meu pastor fala, Altair, vamos lá no meu escritório para conversar. Você sabia que a coisa ia ser feia. É disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele encontro que você entrega a sua vida para Jesus, mas é aquele momento. É isso que Isaías está contando. Ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, mas Deus precisava ter um encontro com ele para revelar algumas coisas, para mudar algumas coisas. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, nessa noite, o Senhor quer ter um encontro com você. Há uns exemplos na Bíblia de homens que tinham Deus, mas que tiveram encontros com Deus. Abraão era um homem que tinha Deus, mas Deus apareceu para ele num encontro específico. Esses encontros com Deus são encontros onde Deus vai determinar algumas coisas, vai mexer em algumas coisas. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, o encontro com Deus mexe em algumas coisas, muda algumas coisas. A palavra de Deus diz que Moisés era um homem que tinha Deus, mas Deus teve um encontro com ele, e ele conheceu Deus através de algo extraordinário. Uma sarça ardia em fogo e não se consumia. Foi o encontro de Deus com Moisés. Gideão tinha Deus, temia a Deus, mas chegou o dia que Gideão precisou ter um encontro com Deus, e ele foi no lagar conhecer quem Deus era. Amém? Samuel, pequeno Samuel, morava na igreja, conhecia Deus, mas Deus teve um encontro com Samuel quando ele era pequeno. Samuel, Samuel. Amém? Elias era um profeta de Deus, teve um encontro com Deus na montanha, na caverna, aonde Deus aparece, Elias, Elias, que fazes aqui, Elias? Um encontro com Deus. E Isaías era um homem de Deus que teve um encontro com Deus. Você está entendendo? Não é o fato de estar com Ele, é o fato de se encontrar com Ele em alguns momentos, para resolver algumas coisas. A gente precisa entender, querido, que todo encontro com Deus é individual. Às vezes na casa tem 5 filhos, mas quando a mãe chama o fulano, não adianta ouvir o outro, é fulano. Olha para a pessoa que está do lado, novamente, vai falando para as outras, para não ficar muito enjoado de você. Fala assim para ele, quando Deus te chama para conversar, para ter um encontro, diga assim, quando Deus marca um encontro, não adianta mandar outro, não adianta mandar recado, não adianta chamar a coleguinha, é só você. Amém? É momento de ficar face a face com Deus. Eu disse que hoje é um dia de você ter encontro com Deus.
É um momento que não dá para ter intermediário, não dá para ter representante. Abraão, Deus falou com Abraão. Moisés, Deus falou com Moisés. Jacó, Deus falou com Jacó. A coxa que foi tocada foi de Jacó. Amém? Diga assim para a pessoa do outro lado: o encontro com Deus é um momento de solidão. É só você e Ele. Mas por que encontro com Deus? Pastor, a minha vida é tão boa, a minha vida é tão agradável, eu adoro a Ele, eu glorifico a Ele, justamente porque Ele precisa acertar algumas coisas. Às vezes você sabe do que eu estou falando, às vezes a gente adia esse encontro. A gente sabe que Deus está querendo falar com a gente sobre alguns assuntos. Eu não estou dizendo que você não ouve a voz de Deus. Eu quero que você entenda bem o exemplo que eu dei do pai. O pai vai te dar comida, o pai vai te pagar as contas, o pai vai te amar, mas ele quer conversar. E a gente sabe que menos dias ou mais dias a gente vai ter um momento de conversar com ele. Amém? Isaías era crente, frequentava o templo, dava de dedo. Eu citei que ele falou 9 ais, eu preciso falar onde está. Capítulo 1, versículo 4, ele diz: ai dessa nação. Capítulo 2, versículo 9, ai da sua alma. Capítulo 3, perdão, versículo 9, ai da sua alma. Capítulo 3, versículo 11, ai do perverso. Capítulo 5, versículo 8, ai dos que ajuntam casa a casa. Capítulo 5, versículo 11, ai dos que se levantam pela manhã. Versículo 20 do capítulo 5, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem ao mal. 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Versículo 22, ai dos que são heróis para beber vinho. 9 vezes, ai. Quando você fala ai de você, você está apontando o dedo. Ele era um crente normal. A gente vai se acostumando com tudo nessa vida. Quando a gente se converte, tudo é diferente. Mas a gente vai criando umas cascas que vai deixando a gente meio sabendo do macete. Por exemplo, vamos falar aqui de temor. Quando a gente se converte, a gente tem encontro com Deus, a gente teme. Tudo que a gente vai fazer, parece que a gente está sendo vigiado. Deus vai me dar uma paulada aqui, né? Assim a gente fica com aquele medo. Deus está vendo. E aí a gente vai percebendo que o amor de Deus encobre uma multidão de pecados. E aí então você vai ficando meio, isso aqui Deus perdoa, isso aqui Deus releva, isso aqui Deus sabe que não foi minha culpa. E a gente vai ficando casca grossa, vai ficando casca grossa. Eu lembro que eu comecei a ficar boca suja em casa. Eu não xingava não, mas eu falava assim: mãe, você é muito chata. Hoje em dia as pessoas falam isso com uma facilidade, mas lá em casa não era. E minha mãe, olha, não aconteceu nada. Eu conversando, minha mãe conversando com a vizinha, e eu fui lá intrometido. A vizinha falando assim: Sueli, mas você não pode deixar isso acontecer e tal. Eu falei assim: minha mãe é boba, né? Ela olhou para mim e falou: olha, e nada aconteceu. E eu fui ficando íntimo. E um dia eu estava brincando, ela falou assim: Altair, para dentro. Eu disse assim: eu não vou não, larga a mão de ser chata. Porque eu já tinha acostumado a falar. Só que ela me avisou. Mas eu fui criando casca. E ela falou assim: entra que eu estou mandando. Eu entrei.
É daquele jeito que você sabe que a criança faz, né? Pode entrar, mãe? Pode. Ela fala assim, ó, você está todo sujo. Vai tomar seu banho. Quem já passou por isso sabe o que acontece quando você vai tomar o banho. Você tira o seu segundo couro, aí fica o couro vivo. E lá no banho, ela me pegou e me bateu. E me bateu. O que eu sou? Nada, mãe, nada, mãe. Repete. Repete. Pau, 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 pau. Foi o encontro com a minha mãe. A gente vai ficando assim. Vai ficando uns crentes espertalhão. Vou fazer isso aqui, mas eu oro, Deus me perdoa. E Deus vai chegar uma hora. Eu não estou falando de castigar, não. Deus não castiga. A Bíblia diz que Deus açoita. Açoita. E Ele açoita aqueles que Ele ama. Assim como faz um pai e uma mãe. Amém? Isaías era crente. Mas Deus entendia que ele precisava ter um encontro com Ele. Que Deus precisava mudar algumas coisas. Então Deus marcou o dia. E no capítulo 6, Isaías teve um encontro com Deus. E ele viu o trono de Deus. Ele viu a glória de Deus. E aí, o Isaías que dizia, ai daquele, ai de você, agora olha para ele e diz, ai é de mim. Eu quero falar nessa noite, querido, quais os sinais que nos revelam que a gente precisa ter um papo sério com Deus. Amém? Diga assim comigo, quando eu aponto com facilidade o pecado dos outros e não vejo os meus próprios pecados. Quando a gente está nesse nível, é sinal que a gente precisa ter um encontro com Deus, um encontro marcante com Deus. Às vezes a gente fica esperando a correção, mas Deus não é Deus que vai te corrigir na hora. Deus, Ele sempre dá tempo de você se arrepender. Deus chega para Caim lá em Gênesis e fala assim para ele, olha, se você proceder mal, é certo que o pecado vai te consumir, mas se procederes bem, você será aceito. Se procederes mal, o pecado jaz à porta. Deus estava orientando ele, cuidado com os teus sentimentos. Deus não bateu nele, Deus alertou, Deus nos alerta. Mas muitas vezes, querido, nós vamos negligenciando a voz de Deus e começamos a agir de forma a nos acharmos, sermos como Deus, e começamos então a julgar pessoas. Isaías era muito ai de você. Cuidado, Deus vai fazer isso. Cuidado, Deus vai fazer. Pastor, mas está na Bíblia. É, mas Deus nunca escondeu as falhas dos heróis da Bíblia. Deus sempre revela. Isaías era um grande rei, Deus mostrou a falha dele. Samuel, um grande profeta, Deus mostrou a falha de Samuel. Qual a falha de Samuel, pastor? Ele era um péssimo pai. Eli, péssimo pai. Deus sempre revela. Mas muitas vezes, querido, a gente fica negligenciando as ordens de Deus, e a gente vai se tornando santarrões, e começamos a julgar. Ai de você, irmão, olha isso aí, está gripado, irmão. Pode ser uma brecha, hein? Pode ser um pecado oculto. Mas que pecado aqui não é oculto, não é? Quem está entendendo, diga amém. Pastor, isso é exortação? Claro que não, isso aqui é uma palavra de bênção, de vitória. Isso é uma palavra de conquista para a tua vida. A pastora está comigo aqui, ó. Amém dela foi. Amém? Palavra de vitória. Querido, muitas vezes nós começamos a olhar para as pessoas e deixamos de olhar para nós. Isaías estava dizendo, ai de vocês,
mas ele tinha lábios impuros. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, no capítulo 4 de Timóteo, versículo 16, ele diz: cuida de ti, e você será bem sucedido. Cuida de ti. Irmãos, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente sai do encontro cuidando mais da gente do que dos outros. Porque a gente percebe, quando a gente tem um encontro com a santidade de Deus, quando a gente tem um encontro com a glória de Deus, que a gente precisa muito de misericórdia. Se você está se achando o último biscoitinho do pacote, se você está se achando a última Coca-Cola do deserto, você precisa conversar com Deus. A palavra de Deus diz que ao fraco eu sou forte. A palavra de Deus diz que o Senhor aperfeiçoou o seu poder na fraqueza. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde as pessoas são juízes das outras. Isso é falta de encontro com Deus. Isso é falta de presença de Deus. Porque o Evangelho não é isso. Nem o próprio Cristo, que tinha autoridade para apontar, nem o próprio Cristo apontou o pecado. O apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios, capítulo 11, versículo 28, 1 Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. Jesus disse aos fariseus: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Isso é uma evidência que a gente precisa ter um papo sério com Deus. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: se você está olhando mais o defeito do outro do que o teu, você precisa hoje ter um encontro com Deus. Sempre o outro é pior, sempre o outro é mais falho, sempre o outro é mais errado. E eu? Isaías, quando encontra Deus, ele fala: ai é de mim, cuidado sou eu. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? O ai de mim, ele está falando: estou ferrado. Eu vi tanto pecado dos outros e eu aqui estou diante de Deus, eu vou ser consumido. Estou ferrado. Para enxergar nós mesmos, queridos, a gente precisa de 3 coisas. Diga assim comigo: 3 coisas: visão, luz e espelho. Ele diz assim: os meus olhos viram a Deus. Para você ver Deus, você tem que estar com seus olhos espirituais abertos. A palavra de Deus diz que Satanás cegou o entendimento. Cegou o entendimento. Irmãos, quando eu não tenho visão de quem Deus é, eu julgo pessoas. Mas quando eu vejo quem Deus é, eu olho para dentro de mim. Eu preciso ter olhos espirituais abertos. Diga assim comigo: eu preciso ter olhos espirituais abertos. Quando os nossos olhos espirituais, você está entendendo? Olhos de Deus, olhos do reino de Deus. Quando os meus olhos são do reino de Deus, eu não olho o pecado do outro como um juiz, mas eu olho com o pecado do outro com misericórdia. Porque eu olho para mim também e vejo que eu também sou falho. Quando os meus olhos só prestam para julgar, só servem para julgar, é porque Deus não está se fazendo real. Entregaram para Jesus os maiores pecados e nenhum deles Jesus julgou. Nenhum deles. Uma prostituta chega na casa de um homem de bem, um homem ilustre, e vai lá lavar os pés de Jesus com as lágrimas dela e enxuga com os cabelos. E pastor, ela tinha um cabelão. Só para você ter uma ideia, quem prega que mulher não pode cortar o cabelo esquece de entender a Bíblia. Cabelo comprido era o que representava uma prostituta. Ela tinha um cabelo muito grande, só para alfinetar. E ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos.
E aí o dono da casa falou, ele não está sabendo de nada. Olha que interessante. Por isso que Jesus fala assim, cegos, guias de cegos. O cara é tão cego, que ele julga que Jesus é cego. Ele olha e fala assim, ele nem sabe quem é ela. Se ele soubesse, ele pensou nisso. Se ele soubesse, ele nunca deixaria ela tocar nele. Eu fico imaginando Jesus, irmãos, o homem pensando nisso, Jesus assim, olha querido, eu entrei na tua casa, você não me lavou os pés. Essa lava os meus pés com as lágrimas. Eu cheguei na tua casa, você não me deu ósculo. Essa não cessa de beijar os meus pés. Jesus não julgou ela. Não julgou. Os olhos de Deus são olhos de misericórdia. Se o meu olho não olha para o pecado do outro com misericórdia, é porque eu preciso ter um encontro com Deus para mudar a minha visão. Eu só vou conseguir olhar para mim quando os meus olhos espirituais forem abertos. Enquanto eu estiver julgando, porque o mundo julga. O mundo julga. O mundo julga o tempo inteiro. É difícil viver no mundo. É difícil viver aí fora. Você é o tempo inteiro julgado. E dentro da igreja também fazem isso. Porque se você é marido, você tem que ser um marido desse jeito. Se é esposa, tem que ser esposa desse jeito. No mundo lá fora você tem que ser magro, você tem que ser forte, você tem que ser bombado, você tem que ter cabelo liso. Essa característica de julgamento é do mundo. O reino de Deus não é um reino de julgamento. Por mais que Deus é um rei, Ele sempre é um Deus de misericórdia. Quem está entendendo? Para que eu enxergue mais a mim mesmo, eu preciso de luz. Como que você quer enxergar se você não tem luz? A luz é o Espírito Santo. Você precisa estar mais... Pastor, misericórdia, o Senhor me ofende. Eu tenho muito Espírito Santo. Querido, você me perdoe. Se o Espírito Santo está habitando em você e você olha mais os outros do que você, ele não está em você. Porque quando o Espírito Santo habita em você, a Bíblia diz que ele esquadrinha o coração. E não me venha com a conversa dizer que seu coração é puro. Bom, às vezes pode até ser, porque o meu não é. Todo dia o Espírito Santo fala, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. E aí, querido, eu não tenho tempo para querer mudar a vida dos outros, não. Eu tenho que mudar a mim. Eu tenho que mudar lá dentro. Eu tenho que converter todo dia. Eu não me converto uma vez, não. Eu me converto todos os dias. Todos os dias. Eu me converto hoje, eu me converto amanhã, dia após dia, eu vou mudando coisas na minha vida. Amém? O Espírito Santo, ele traz luz. Você pegar aí um pano branco, faz uma pintinha preta, no escuro ninguém enxerga. Mas quando você vai perto da luz, é mais evidente. Quantas pessoas eu já atendi dizendo assim para mim, pastor, estava tudo bem, eu me converti, a minha vida virou um rebuliço. Estava tudo bem porque você estava nas trevas. Nas trevas a gente não enxerga, a gente acha que está bem. Não é assim? Aquelas pessoas que têm medo de injeção, a hora que vão aplicar a injeção, o que a pessoa faz? Fecha o olho. Só minha irmã era um caso sério. Minha irmã ficava com medo, ela tampava o ouvido. Tem alguém que faz isso aqui? Não, acho que a maioria das mulheres faz isso. Mas você fecha o olho, porque você acha assim, eu não estou vendo, então não está acontecendo. Mas não é o fato de você não estar enxergando, que a coisa não está acontecendo. E aí você vem para a luz e fala, meu Deus do céu, a minha vida é um desastre. Por isso que a gente tem que cada dia aproximar da luz. Amém? Diga assim comigo, olhos espirituais abertos, luz do Espírito Santo e espelho, palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espelho para você. Engraçado, querido, quando a gente se acostuma a andar com Deus, a palavra sempre é usada como arma de ataque contra as pessoas. Querido, a palavra de Deus diz, vigia.
A palavra de Deus diz, mas a palavra de Deus, ela tem que ser primeiro para você. O apóstolo Paulo diz, quando ele foi ministrar a Santa Ceia: eu passo para vocês o que também eu recebi. Você precisa primeiro absorver a palavra. Porque muitas pessoas não estão vindo para Jesus, porque as pessoas falam muito bem a palavra da boca para fora, mas as suas vidas não são transformadas pela palavra. Queridos, se a nossa vida for transformada pela palavra, eu não preciso ficar decorando versículo bíblico para converter gente. Eu fluo a palavra. A Bíblia diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba, e eu farei dele uma fonte que jorra. Quando eu me alimento de Jesus, eu jorro Jesus. Eu não preciso ficar tacando Jesus nas pessoas. Eu sou uma fonte inesgotável de Jesus. Amém? Quando eu vou para a palavra me ensina que eu tenho que ser diferente. A palavra me ensina que eu não posso julgar pessoas, que eu não posso condená-las pelos seus erros. Irmãos, até quando nós vamos ficar entendendo de maneira errada? Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Mas muitas vezes a gente condena a pessoa pelo pecado dela, a gente julga ela pelo pecado dela. Deus morreu por ela também. Jesus também morreu pelo pecado dela também. Eu peguei aqui esses dias, Davi foi tirado lá do curral, e ele achou que ele era um grande rei, que Deus era menor do que ele, e Deus falou assim: não se esqueça de onde eu te tirei. Irmãos, a gente nunca pode perder de vista o nosso passado, quem nós éramos. Mas a gente quer sempre julgar o outro. Isso é a ausência da palavra de Deus. Em algum lugar você vai impressionar com um versículo decorado. Você vai chegar lá e diz: porque está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque está lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me... Nossa, que bonito. Isso de nada serve. A Bíblia fala que a letra ela mata. Quando você for para a glória, não vai adiantar você ter decorado o versículo bíblico. Você precisa viver a Bíblia. Ela é espelho para você. Você olha para a Bíblia e você é confrontado a mudar. Se você está lendo a Bíblia sempre está falando com o outro. É porque você precisa se aproximar mais dela. Olha aqui, a Bíblia está falando aqui com você. Não é comigo, ela está falando comigo. Amém? Isaías viu a Deus. E ele, quando os olhos dele foi abertos, ele olhou rápido para ele e disse: meu Deus, quem sou eu? Por que eu estava julgando as pessoas até agora? Eu preciso mudar. Isaías já era profeta e Deus tem um chamado para ele novamente. Deus estava querendo dizer: agora você precisa ser uma nova pessoa. Eu te chamo para pregar arrependimento. O problema, irmãos, é que a gente fica pregando arrependimento sem nós termos transformação. Eu vou falar algo aqui que pode ser muito sério. A igreja hoje está doente, porque ela está gerando pessoas... ovelhas enfermas, gerando ovelhas enfermas. As pessoas não querem mais se santificar, queridos. Os jovens, estava falando hoje pela manhã, os jovens não querem mais orar. Eu louvo a Deus pela minha geração. A minha geração foi uma geração de meninos que iam para a igreja orar sem ninguém mandar. Eu sou de uma geração, estou ficando velho já. Eu sou de uma geração que as meninas se preparavam para encontrar com um homem de Deus na vida delas. A preparação era de oração, não era de vestidinho curto, não era de maquiagem, era de oração. Irmãos, isso é a ausência da palavra de Deus. Esse tempo atrás eu fui numa igreja ministrar para jovem. Irmãos, eu me senti um bobo, porque ninguém estava prestando atenção no que eu estava falando.
E olha que eu sei chamar atenção, eu contei piada, eu pulei, eu fiz tripulia, mas ninguém olhou para mim. Quando eu falei, vamos abrir a Bíblia, todo mundo pegou o celular. Lá vem o pastor falar de celular. Eu vou te falar qual é o problema. Ele estava assim no celular, ó. Eu falei, nossa, que bonito, todo mundo é na Bíblia. Aí começou assim. Gente, como que alguém lê a Bíblia desse jeito? Não era a Bíblia. Eles estavam acostumados, quando alguém dissesse, abria a Bíblia, eles olhavam o WhatsApp. Não é exagero, eu pregando, gente tirando selfie. Aí você chega e fala assim, me conta uma história da Bíblia. Não sabe. Não sabe nada. Não sabe um herói da Bíblia. Eu vejo jovens que é dar uma de crente, colocando postagem no Facebook, que nem na Bíblia está. É falta de encontro com a palavra. A Bíblia você não tem que ler ela para os outros, você tem que ler ela para você. Ela tem que primeiro alimentar você. Por que tem gente que fica a semana inteira cambaleando? Porque só fica com o alimento do culto de domingo. Não dá, não serve. Você quer fazer uma experiência? Quem jantou aqui hoje? Ninguém jantou. Quem vai jantar hoje? Então vamos fazer um combinado. Você vai jantar hoje, mas agora você só vai comer depois de hoje, só domingo que vem. Misericórdia, pastor. A irmã Cida já fez assim. Oxi! Né, irmã Cida? Você tem cara de que gosta de comer. E aí, você fica de pé. Não, pastor, não dá. Então a gente precisa também se alimentar da palavra. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Diga assim, eu preciso do encontro com Deus. Quando existe uma área na minha vida que está dominada pelo pecado. Sabe, o pecado, ele está presente. Eu conheci um pastor que dizia assim, o pecado na vida do crente tem que ser como um passarinho que passa sobre a sua cabeça e faz um cocô. Quantos já levaram algum esporro de passarinho na camisa, em algum lugar? Eu já levei. Não tem como você evitar. Mas esse pregador, ele dizia assim, tem como evitar ele fazer ninho na tua cabeça? Tem, porque ele vem com um galinho, ele vem com outro galinho, e ele vai formando. O pecado, ele vai estar na tua vida. A gente precisa muito da misericórdia de Deus, irmão. A gente é pecador, a gente é falho, a gente julga as pessoas, eu acabei de falar aqui. E quando a gente julga, a gente está cometendo pecado. A gente pensa. Mas o problema, querido, é quando aquele pecado vai se tornando rotineiro, habitual. Aquele pecado como o pecado de Raquel, que ela guardava, que ficava com ela. Se você está nessa situação, você precisa urgente ter um encontro com Deus para conversar com Ele. Ah, pastor, e se Deus me bater? Ele não vai te bater. Ele quer mostrar quem Ele é para você. Isaías, quando ele olhou Deus, ele viu, eu não posso ficar perto desse grande Deus, porque eu tenho pecado. Ele diz, Deus, eu tenho pecado. Você não precisa ficar falando para as pessoas qual é o teu pecado. Você não precisa ficar pedindo perdão para Deus toda hora. Vai até Ele, tenha um encontro com a santidade dEle, e a santidade dEle vai causar em você vontade de se santificar. Eu tenho percebido hoje, irmãos, que as pessoas estão querendo se esforçar para ser santo. Isso é religiosidade, não é santidade.
A santidade é diferente. A santidade, você deseja se santificar porque você quer estar perto de Deus. Porque a santidade de Deus provoca em você a vontade de mudança. Amém? Isaías diz: estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. A palavra de Deus diz, Romanos 6:12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos 8:8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:13 diz que os que vivem segundo a carne caminham para a morte. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Se você tem um pecado na tua vida que se tornou algo natural, você precisa encontrar com Deus. Pastor, eu não consigo deixar. Encontra com Deus, pede para Deus: Deus, eu quero falar com o Senhor, eu quero que o Senhor toque na minha vida, eu quero que o Senhor mexa comigo, eu quero mudar esse hábito. Não precisa você se esforçar, você não precisa pagar nada, Jesus já pagou o preço. Você só precisa estar com Deus, você só precisa falar com Ele. O Senhor diz: vinde, arrazoais, e comereis o melhor dessa terra. O Senhor quer que você viva uma vida, querido, de alegria. E Ele sabe que com o pecado você não vive uma vida de alegria, mas Ele diz que é para você deixar o pecado, e você alcançará misericórdia. Amém? A gente precisa ter um encontro com Deus quando a gente não ouve mais a voz de Deus. Tem muitas pessoas, querido, hoje que estão na igreja e estão surdas, não estão ouvindo Deus falar com elas. Como assim, pastor? Queridos, pessoas que estão na igreja, que estão fazendo casamentos equivocados, casamentos errados, porque não ouviram a voz de Deus. Acham que a voz de Deus está na boca de um profeta, e nem sempre a voz de Deus está na boca do profeta, e nem sempre o profeta é de Deus. Estão direcionando as suas vidas pelo seu bem-querer. Eu preciso encontrar com Deus. A Bíblia fala que no mundo existem muitas vozes, e só quando você é íntimo de Deus, que você discerne a voz de Deus. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, quando o seu pai ou a sua mãe disser: meu filho, você sabe que é teu pai falando com você. Diga assim para a pessoa do outro lado: no mundo existem muitas vozes. Diga assim: você precisa ser íntimo de Deus para discernir a voz de Deus. Eu falei que a igreja hoje está muito surda. Há pregação, mas as pessoas não ouvem. Há ministração, mas as pessoas não recebem. A gente precisa limpar os nossos ouvidos. E isso acontece quando a gente tem um encontro com Deus. O encontro com Deus, querido, mudou a vida de Isaías. Você não tem que ter encontro com a religião. Porque o que a religião produz na gente não dura. Não dura. Pode durar um tempo. Você entra nessa igreja, eu mando você colocar uma saia comprida, uma manga longa, eu obrigo você a colocar um terno. Mas não vai durar. Uma hora você vai acabar com isso. Porque nada que é religioso perdura. Nada que é humano perdura. Você precisa ter um encontro real com o Senhor. Isaías era profeta, mas tinha boca suja. Isaías pregava a palavra, mas tinha boca suja. Mas quando ele teve um encontro com um grande trono de Deus, ele começou a mudar. Ele mudou a sua visão. Diga assim: a visão de Deus produz temor. Sabe o que eu vejo hoje? As pessoas querem que você ameace elas. Eu contei aqui esse tempo atrás, eu fui num congresso de Apocalipse, e o cara falou do inferno,
E no final ele vendia um CD dos sons do inferno. E ele disse assim: olha, você vai levar esse CD do som do inferno e vai colocar para a sua família ouvir. Irmão, isso aí é evangelho do medo. E outra, como que alguém gravou o som do inferno? E ele disse: você vai colocar lá para sua mãe ouvir, e ela vai ficar com medo, ela vai se converter a Jesus. Eu falei: não acredito que eu estou ouvindo uma coisa dessa. Ninguém vai ser salvo por medo do inferno. Você vai ser salvo porque você conhece Jesus. Você sabe o que Ele é. Amém? Quando a gente tem um encontro real com Deus, a gente tem temor. Pastor, eu sou crente há tanto tempo. Então se aproxima de Deus para você lembrar quem Ele é, para que o temor volte no teu coração. Diga assim comigo: a visão do trono de Deus produz ousadia. Misael, Ananias, Daniel, Azarias, eles eram ousados. Quando Nabucodonosor disse assim: vocês se dobram diante da minha estátua, eles dizem: nós não nos dobramos. E Nabucodonosor disse: então vocês serão lançados na fornalha. Eles disseram: pode jogar, porque se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus na nossa vida. E Nabucodonosor mandou amarrar eles e colocou eles dentro da fornalha. E quando Nabucodonosor olha, ele vê 4 homens dentro da fornalha. Se alguém dissesse para você: nega Jesus, você vai ser jogado na fornalha, não precisa contar, não precisa se expor. Mas eles tiveram um encontro real com Deus, que deu temor para eles. Se você fica, querido, num jogo de mundo e Deus, é porque você não teve um encontro real. Você não teve um encontro real. Você pode ter tido um encontro com a religião, você pode ter tido um encontro com qualquer coisa, mas o encontro com Deus, Ele te marca, não tem jeito de voltar atrás. Jacó saiu arrastando a coxa. Imagine Jacó, todo mundo olhava e dizia: que é isso? Ele disse: Deus me tocou. Mas estava doendo, mas Deus me tocou. Deus mudou meu nome, Deus mudou minha história. E até hoje o judeu não come a traseira da vaca. Porque eles lembram que Deus tocou em Jacó. Amém? Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: você precisa de um encontro que te deixe marcado. Ai, pastor, que medo. Pode ter medo mesmo, porque no encontro com Deus, Deus sempre vai tirar algo de você. De Jacó Deus tirou o movimento da coxa. Isaías saiu com o beiço desse tamanho. Eis-me aqui, Senhor. Deus queimou com a brasa a boca dele. Não importa como você vai sair do encontro com Deus, mas você precisa se encontrar com Deus para você ser marcado por Ele. O problema, irmãos, é que a gente está vivendo um tempo onde todo mundo quer ser muito perfeitinho, muito bonitinho. Mas olha o reino de Deus. O reino de Deus é composto de cego, de surdo, de mudo, e eles são curados, eles são transformados. Um arrastando a perna, o outro fedendo, o outro leproso, e Deus vai tratando com eles. Olha o exército de Davi. O exército de Davi representa o reino. Era endividado, era louco, era doido, e eles iam vindo para o reino, para o exército, iam se transformando em guerreiro. O problema é que a gente quer formar um exército de crente perfeito, bonitinho, que fala bonito, que fala floreando, que fala, é inteligente. Uma vez alguém disse, um filho das trevas, um filho do capeta, disse para mim que é mais fácil pregar para gente que tem estudo do que para pregar para pobre, porque pobre não consegue entender. Isso não é reino de Deus, porque o evangelho chega para pobre, chega para o rico, chega para qualquer um. Alguém disse uma vez para a pastora, falou assim: tem uma moça que a gente conhece, ela é meio esquisitinha lá, ela é lá perto daquele bairro de vocês, é alvo de vocês, é para a igreja de vocês, não é para a nossa igreja é elitizada. Elitizada.
Amém? Diga assim: a visão do trono de Deus produz esperança. Pastor, como pode alguém perder tudo e ter esperança? Só quando você vê Deus. Jó perdeu tudo, ele disse: Senhor, eu ouvia antes o Senhor só de ouvir falar, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, por isso eu espero no Senhor. Sabe por que a gente não espera em Deus, querido? Porque a gente não tem encontro com Deus. O encontro com Deus produz em nós esperança, e a gente passa a crer porque a gente viu Deus. Se eu perguntar aqui quem tem medo de morrer, muitos não vão levantar a mão, porque tem medo de se expor. Eu vou falar uma coisa para você: eu tenho muito medo de morrer. Eu tenho. Meu pai estava na última. Meu pai, ele estava feliz porque ele ia morrer. Eu falo para Deus: antes do Senhor me matar, me mostra o céu. Porque meu pai, ele viu o céu. O meu pai entrou em coma e ele voltou do coma dizendo: eu fui no céu. Meu pai não era uma pessoa que ficava falando dessas coisas, não. Meu pai tinha vergonha de falar essas coisas. E ele começou a falar para todo mundo: eu vi o céu é perfeito. E eu vi Deus, e eu vi os anjos, e eu vi Jesus lá no céu me recebendo. E aí quando ele estava na UTI, na última, ele disse assim para mim: amanhã eu vou. E no outro dia ele foi. Porque ele tinha esperança do céu. Ele viu. Quando você vê Deus, você tem esperança na tua vida. Você sabe que Deus vai mudar a tua vida, que Deus vai mudar a tua história, que Deus vai mudar a tua família. Você não desespera. Por isso nessa noite, querido, a gente tem que olhar e falar: Deus, eu quero ver você. Eu quero ver você. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Irmãos, a gente está muito se contentando com lampejo da presença de Deus, com um toque. Deus quer que a gente viva na sua glória, na sua plenitude. Já estou encerrando. A visão do trono de Deus, diga comigo: a visão do trono de Deus produz coragem. Davi olhou para o gigante e disse: eu vou vencer você. Porque ele sabia quem Deus era, ele viu Deus. Ele viu Deus. A palavra trono aparece mais de 230 vezes na Bíblia. É porque a gente tem que olhar para o trono da graça, para o trono da glória de Deus, para o trono da santidade de Deus, para o trono do perdão de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: não conte com a religião. A religião não vai te perdoar. A religião não perdoa. A religião mente. A religião diz que te perdoa, mas ela sempre vai apontar o teu pecado. Conte com Deus. Não conte com as pessoas, não. Não conte com a religião. A igreja vai dizer: fique em paz, a gente está perdoando você, mas ela vai sempre lembrar de você. A Bíblia foi escrita por homens, amém? Não foi escrita por Deus. Ela foi inspirada por Deus. Eu vou te dar um exemplo de como os homens não perdoam. Em Mateus, na genealogia de Jesus, a Bíblia vai escrever: Raabe, a prostituta. Raabe está na genealogia de Jesus, mas o seu pecado não foi esquecido. Agora, Deus, ele diz: os teus pecados não me lembrarei mais. Eu te convido a ter um encontro com Jesus hoje. Se coloque de pé, por favor. Eu te convido a ter um encontro com o trono da graça. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Oh, Randa Komanai. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Você que quer ter um encontro com o Senhor, para marcar a sua vida, vem aqui à frente, por favor. Você que entendeu que Deus falou com você hoje, vem aqui para frente. Nem todos precisam entender, nem todos Deus falou, mas aqueles que Deus tocou com você, tocou em você, Deus falou com você. Aleluia.
Aleluia. Você que está aqui na frente comigo, comece a orar e dizer: Deus, eu quero ter um encontro com a tua santidade. Comece a orar e dizer: Senhor, eu quero ter um encontro contigo.
de manaias. Dere me canta as níveas, de canta la marraias, de canta as névias. Dere me canta la marraias, de canta as núbias. De canta la marras, de cantarão, de comanai. De co, de clante, comaná, de barram, de cosuremecai. Toca, Espírito Santo, nessa noite. Toca, Espírito Santo, nessa noite. Ministra, Espírito Santo. Decanta la marraias, decanta la marraias, decante as núbias. Decanta la marraias, decante as névias, decanta la marraias. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, assopra sobre este lugar, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Decanta la marraias, decanta la machere, me canta plo e anda la manas. Decanta la marraias, decanta la marraias. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, assopra sobre este lugar, assopra sobre este lugar, assopra sobre este lugar. Derramara baixara bacantara manaias, dereme canta la marraias, decanta la marraias, decanta la marraias, decante as névias, dereme canta la marraias, decante as núbias, decanta la marraias. Decanta la marraias, decante as névias, decanta la marraias, decanta la marraias. Recanto romana baixara macante, me canto romanai, me canta la manás, decanta la manaias, decanta la marras, decanta la marras. Roco roco ramana baixara me canta la manamas, me canta me hai. Oh, recanta la mas, decanta la macere me rei, decante plove andara manaias, decanta la marraias, decanta la marraias. Vem Espírito Santo neste lugar, ministra Espírito Santo, ministra Espírito Santo, ministra Espírito Santo, ministra Espírito Santo, ministre nessa noite Espírito Santo, ministre nessa noite Espírito Santo, ministre nessa noite Espírito Santo. Ministre nessa noite, decanta la marraias, decante as névias, decanta la machere, me canta la marraias, me canta la marraias, decanta la marraias, decanta la marraias, decanta la marraias, decanta la marraias, decante as névias, recanto romana baixara macanta la manaias, decanta la manás, decanta la marraias. Decanta la marraias, decanta la marraias. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito
Pode deixar essa música mesmo. Glória a Deus. Eu gostaria que você que for ofertar, você pegasse a sua oferta na tua mão. A Bíblia diz que ninguém deve contribuir por constrangimento, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu gostaria que você pegasse a sua oferta na tua mão, o seu dízimo. Eu quero orar por você, para que Deus abençoe a sua vida financeira. Amém, em nome de Jesus. Que Deus derrame graça na tua vida.
Bíblia diz que todas as coisas cooperam. E isso é para nós orarmos. Amém? Em nome de Jesus. Gostaria que você orasse, para que Deus desse graça. Amém? Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos dado graça. Obrigado por esse culto maravilhoso na tua presença. Abençoe o teu povo, que eles tenham uma semana abençoada, uma semana cheia de unção, de graça, de vitória do Senhor. Que eles sejam, Pai, triplamente abençoados, que eles sejam tremendamente abençoados, Senhor, uma porção especial do Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo, possa estar com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, e a igreja que aguarda a vinda de Jesus, diga amém. Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente o irmão e a irmã com a paz do Senhor.